Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar o nosso super curso de legislação de trânsito e agora chegou a hora de uma resolução importantíssima, a resolução 561 de 2015, né? Essa resolução 561 de 2015, ela nada mais é do que o volume 2 do quê? Do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Muito importante essa resolução para quem exerce a função de fiscalização. Por quê, professor? Em especial, não o volume 2, mas sim o anexo das fichas da atuação, onde tem as condutas, tem a tipificação, tem aí registrado aí, inclusive, a codificação da infração. Bacana? Então vem comigo, vamos lá. Primeiras considerações gerais, né? Então aqui é a resolução 561, de 15 de outubro de 2015. Essa resolução, gente, atenção, é o volume 2. Professor, se é o volume 2 do MPFT, que é Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, nós temos o volume 1. O volume 1 é de 2010, é a resolução 371, que tem o quê? O foco na atuação municipal, né? Em 2010, nós tivemos, então, o volume 1, e somente em 2015 nós tivemos o volume 2. O volume 2, o foco é o quê? São os órgãos e entidades executivos estaduais de trânsito e rodoviário, ou seja, no âmbito estadual. Então nós temos aí essas duas resoluções, né? E aí, professor, se você for analisar lá nos seus anexos, né, é muito próximo uma da outra, né? Uma complementa a outra, é claro, com a situação do foco, uma é municipal e outra é estadual, né? Mas limite de velocidade é nos dois casos, né? Então você tem que entender isso, que a regra é uma só, que é o CTB. Vem comigo, artigo 1º. Então, qual é o trabalho dessa resolução? Aprovar o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, MBFT, volume 2, infrações de competência dos órgãos e entidades executivos estaduais de trânsito e rodoviários, né? Artigo 2º, compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União, DENATRAN, atualizar o MBFT, volume 2, e também essa atribuição é do volume 1, em virtude de norma posterior que implique a necessidade de alterações de seus procedimentos, né? Tudo bem, bacana, vamos lá. Artigo 3º. Os órgãos e entidades executivos estaduais de trânsito e rodoviários, componente do Sistema Nacional de Trânsito, deverão adequar seus procedimentos em até 90 dias a contar da data da publicação dessa resolução, ou seja, 2015, ou seja, já passaram aí esses 90 dias, ou seja, todos os órgãos aí já se adequaram, né? Essa primeira parte aqui é uma parte de leitura, depois a gente vai ter uma parte mais técnica importante, né? O anexo dessa resolução se encontra disponível no sítio eletrônico www.denatran.gov.br. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, né? E aí, professor, agora a gente vai aqui para o Manual Brasileiro de Fiscalização, volume 2, né? Muito importante esse manual, onde a gente vai esclarecer algumas coisas importantes, né? Na verdade, esse manual retira alguns trechos importantíssimos do CTB, que nós já explicamos isso lá no curso regular do CTB, e agora a gente vai recordar aqui na resolução, né? Infrações de competência dos órgãos e entidades executivos e estaduais de trânsito e rodoviários, né? Então, tanto estadual quanto rodoviário aplica-se este manual, né? Então, primeiro, né, esse manual aqui, nós temos uma introdução muito interessante, vou fazer a leitura com vocês aqui. A fiscalização conjugada às ações de operação de trânsito, de engenharia de tráfego, de educação para o trânsito é uma ferramenta de suma importância na busca de uma convivência pacífica entre pedestres e condutores e veículos. As ações de fiscalização influenciam diretamente na segurança e fluidez do trânsito, contribuindo para a efetiva mudança de comportamento dos usuários da via e, de forma específica, do condutor infrator através da imposição de sanções, propiciando a eficácia da norma jurídica. Nesse contexto, o papel do agente de trânsito é desenvolver atividades voltadas à melhoria da qualidade de vida
da população, atuando como facilitador da mobilidade urbana ou rural sustentável, norteando-se, entre outros, pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para quem não sabe, esses princípios constitucionais são os princípios constitucionais consagrados no artigo 37, que é da administração pública, ou seja, né, o agente de trânsito aqui, ele atua como um agente público, né? E essa é a conclusão. Desta forma, o presente manual tem como objetivo uniformizar procedimentos de forma a orientar os agentes de trânsito nas ações de fiscalização. É exatamente o foco de atuação desse manual. Tem como objetivo uniformizar procedimentos de forma e orientar os agentes de trânsito nas ações de fiscalização. Então, essa aqui é a parte introdutória, né? E agora, professor, esse manual, ele trata vários assuntos específicos. Por exemplo, o primeiro assunto é o quê? É o agente da autoridade de trânsito, né? Depois ele vai falar das medidas administrativas, retenção, tá certo? Retenção, remoção do veículo, vai falar de infrações, muitas coisas. Vamos ver um item a item desse manual. Primeiro, o agente da autoridade de trânsito, gente. Ó, quem que é a autoridade de trânsito? A autoridade de trânsito é o líder máximo de um órgão componente ao Sistema Nacional de Trânsito. Por exemplo, né? Aqui, este objeto aqui é o objeto que órgão executivo de trânsito e rodoviário estadual. Qual que é o órgão executivo de trânsito estadual? É o Detran. Então, o presidente do Detran, ele vai materializar como sendo o quê? Sendo a autoridade de trânsito. A agente da autoridade vai ser aquele que, em nome da autoridade, vai exercer a fiscalização. O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração de trânsito, AIT. Né? Então, a AIT, quem pode lavrar vai ser quem? O agente da autoridade. Ele que compete fazer isso. Poderá ser, atenção, né? O legislador, claro que isso está no CTB, ele deixou uma interpretação ampliada, né? Poderá ser servidor civil, o civil pode ter vínculo estatutário ou vínculo seletista, ou ainda policial militar. Policial militar designado pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via no âmbito da sua competência. Ou seja, tanto o servidor civil quanto o policial, está claro, legalmente investido, né? E com autorização da autoridade, ele pode ser um agente da autoridade. Com isso, ele poderá lavrar o auto de infração de trânsito, o AIT, né? Então, vem comigo, ainda do agente da autoridade de trânsito. Para que possa exercer suas atribuições como agente da autoridade de trânsito, ou servidor ou policial militar deverá ser credenciado, estar devidamente uniformizado, conforme o padrão da instituição e no regular exercício de suas funções. Muito importante, esses dispositivos aqui não constam no CTB, nessa resolução consta, né? Então, primeira coisa, deverá ser credenciado. Professor, policial militar, nós sabemos que nós temos diversos policiais militares, né? Então, o cara, para exercer o papel do agente da autoridade de trânsito, tem que ser do batalhão ou companhia de trânsito. E esse batalhão ou companhia de trânsito, através da Polícia Militar, tem que ter um convênio firmado, por exemplo, com o município, com o Estado, né, com o Detran. Para quê? Para dar legitimidade de atuação. Então, isso que quer dizer credenciado, né? Ok. Estar devidamente uniformizado, conforme o padrão da instituição. Então, ele tem que se identificar, é um policiamento ostensivo em relação às infrações de trânsito, ele tem que se ter uniformizado, né, conforme o padrão da instituição. E no regular exercício de suas funções, né? Ó, no regular exercício das suas funções para exercer o quê? A fiscalização de trânsito. O foco aqui é o quê? Fiscalização de trânsito. Ah, professor, o cara está de folga, está tomando lá seu chopinho no boteco, de boa, tranquilo, né? Isso é normal, pode? Claro que pode, né? E ele acaba de presenciar uma infração de trânsito. Naquele momento, eu pergunto, ele está no seu exercício regular da função? Não, né? Não está. Então, não pode atuar, né? Olha aí, né? Ele somente poderá quando estiver, ó, estar devidamente uniformizado,
conforme o padrão da instituição e no regular exercício de suas funções, ou seja, no turno que ele estiver trabalhando, né? Vem comigo, vamos mais aqui, né? O veículo utilizado na fiscalização de trânsito deverá estar caracterizado. Então, aqui o manual, ele trata também do veículo, tem que estar o quê? Caracterizado. O agente de trânsito, ao constatar o cometimento de infração, lavrará o respectivo auto e aplicará as medidas administrativas cabíveis, né? Então, no exercício regular da sua função, exercendo uma atividade de fiscalização, o agente de trânsito, ele vai constatar, então ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que lavrar o auto de infração de trânsito, o AIT, e aplicará as medidas administrativas cabíveis, né? As medidas administrativas cabíveis, elas são complementares ao auto de infração, né? Por exemplo, a autoridade de trânsito, vamos dar um exemplo aqui top para vocês. Está lá um policial numa rodovia estadual e aí ele faz a abordagem em um caminhão, de boa, está lá, uma abordagem em um caminhão, né? E aí ele pega lá o tacógrafo, né? Ele verifica lá a sua planilha de descanso e verifica que aquele motorista profissional, ele não está cumprindo a jornada de descanso. Então ele vai aplicar a multa devida, naquele caso, vai fazer a retenção do veículo até o prazo necessário que a lei exige para o seu descanso. Então é uma medida o quê? Administrativa, né? Complementar de apoio à infração, né? E claro, visando sempre o quê? Visando a segurança, né? Vem comigo, olha só. É vedada a lavratura do AIT por solicitação de terceiros. Ah, vem cá, filho, eu vi aqui, ó, presenciei aqui uma irregularidade. Não pode. Isso não pode acontecer, porque se isso acontecer, nós vamos virar o mundo da denúncia, o país todo do denunciacismo, né? Denúncia de tudo que é lado, né? Isso não pode acontecer. Agora, tem uma exceção. Ó, excetuando, ou seja, exceto, em qual caso? O caso em que o órgão ou entidade de trânsito realize operação de fiscalização de normas de circulação de conduta. Então, está tendo uma operação de fiscalização, ok. Em que um agente de trânsito constate a infração. Então, estamos lá, 5 agentes, né? Eu estou atuando o senhor João, tá? Bacana, só que o outro colega agente viu, presenciou que o João, ele cometeu uma infração. Então, naquele momento, o meu colega pode me avisar, né? Então, ele fala isso, ó. Vem comigo. Exceto o caso em que o órgão ou entidade de trânsito realize operação, comando de fiscalização de normas de circulação e conduta em que o agente de trânsito constate a infração e informe o agente que esteja na abordagem. Neste caso, o agente que constatou a infração deverá convalidar a atuação no próprio auto de infração ou na planilha de operação, comando a qual deverá ser arquivada para o controle de consulta. Então, aqui é uma exceção aqui, né, onde vai ter por solicitação, mas o cara está numa operação, o cara viu, o outro não viu, então ali ele faz a complementação, isso pode ser objeto de concurso, né? Falando ainda do agente da autoridade de trânsito, o que diz o manual, né? O AIT, que é o auto de infração de trânsito, traduz um ato vinculado na forma da lei, não havendo discricionariedade, ou seja, não tem margem para interpretação, com relação à sua lavratura, conforme dispõe o artigo 280. O artigo 280 é o primeiro artigo do processo administrativo. Na seção 1 tem da atuação. Então, lá traz todos os requisitos para a lavratura do auto de infração, né? O agente de trânsito deve priorizar suas ações no sentido de coibir a prática de infrações de trânsito, devendo tratar a todos com urbanidade e respeito, sem, contudo, omitir-se das suas providências que a lei determina, ou seja, não pode prevaricar. Então, isso aqui é o agente da autoridade de trânsito, né? Então, essa parte aqui, esse item do manual do volume 2 está pago, né? E agora, pessoal, vamos caminhar. Temos aqui da infração de trânsito. Ele trata também, esse manual, da infração de trânsito. O que é uma infração de trânsito? Infração de trânsito é qualquer desrespeito a uma norma de trânsito. Nós temos no CTB
um capítulo chamado das infrações, que inclusive é o mais longo de todos, né? Que nós temos lá do artigo 161, salvo engano, 156, 157, né? Esses são os artigos das infrações de trânsito. Constitui infração a inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito. Aí ele vem completar as normas emanadas no CTB, do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e da regulamentação estabelecida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito, né? Ou seja, o DENATRAN e o DETRAN também têm as suas portarias aí. Se descumprir as portarias, estará o quê? Está observando a legislação e está cometendo uma infração de trânsito. Lembre-se que essa infração de trânsito é uma infração administrativa, não é crime de trânsito, é outra coisa crime, né? O infrator está sujeito às penalidades e medidas administrativas previstas no CTB. Nessa aula, a gente vai falar das penalidades e nós iremos falar também, em especial, das medidas administrativas, né? Vamos lá, infração de trânsito ainda. As infrações classificam-se de acordo com a sua gravidade, tá? Em 4 categorias, computados ainda os seguintes números de pontos, né? Então vem comigo, nós temos aqui infração de natureza gravíssima, 7 pontos. Grave 5, média 4, leve 3, né? Professor, para que serve essa pontuação? Essa pontuação serve para mensurar, avaliar o condutor. Tá? Se você sabe que em um prazo de 12 meses, se o infrator tiver mais de 20 pontos, né? O que vai acontecer? Ele vai ter suspensa a sua habilitação. Suspensão por pontuação, né? Ele pode ter a suspensão também, qual que é o motivo? Por infração. A gente estudou isso na aula de penalidades, né? Continuando, né? Responsabilidade pela infração. Quem é responsável pela infração? Nós temos algumas figuras importantes. O proprietário do veículo é responsável pela infração? Sim. O pneu do veículo está careca. Pronto, está desrespeitando as normas do CONTRAN. O que acontece? O veículo vai receber ele vai ter uma atuação. E essa atuação é de quem? É do proprietário do veículo. Agora, o condutor esqueceu de utilizar o cinto de segurança. Bingo, né? Vai ser uma infração do condutor, né? Do condutor. As penalidades serão impostas ao condutor, primeiro, ou ao proprietário do veículo, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas, expressamente mencionadas no CTB. Essa última parte aí, ó, pessoas físicas ou jurídicas, é o transportador e o embarcador. Tá? Então, a gente diz na nossa aula lá de penalidade, a gente trata desse assunto, né? Aqui ele fez um resumo geral, tá? Ele fez um resumo geral. Proprietário. Quem que é o proprietário? É claro, o proprietário é aquele dono do veículo. Ele vai responder referente o quê no CTB, né? Sobre o quê? Principalmente sobre as características do veículo, né? Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes agregados, habilitação legal e compatível com seus condutores, quando for exigida, e outras disposições que deva observar. Então é o proprietário, né? Se tem um proprietário, nós temos quem? O condutor. Isso aqui é muito mais fácil a gente materializar, quem está conduzindo o veículo. Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Avançou o sinal vermelho, infração. Condutor ou veículo? Condutor. Ultrapassou em faixa contínua, infração do condutor. Não tem nada a ver o dono do veículo. Agora, quando coincidir o dono do veículo seja o condutor, que é a maioria esmagadora dos casos, aí fica mais fácil ainda, né? Mas às vezes o cara está conduzindo um veículo que não pertence a ele, né? Professor, quem mais pode ser responsabilizado? Então você tem o proprietário, o condutor, aí nós temos a pessoa física ou jurídica expressamente mencionada no CTB. Aqui nós temos 2 casos, né? Nós temos quem? O transportador da mercadoria,
a transportadora, e nós temos o embarcador, né, o embarcador da mercadoria, pessoa física ou jurídica, expressamente mencionado no CTB. São essas duas categorias que eu acabei de falar para vocês. A pessoa física ou jurídica é responsável por infração de trânsito não vinculada a veículo ou à sua condução, expressamente mencionados no CTB. Por exemplo, o embarcador, o dono de uma única carga, né? Ele contratou, o embarcador, o dono da mercadoria, ele chamou um caminhão, vai lá, esse caminhão está carregando apenas a minha carga, né? Aí na nota fiscal consta lá 10 toneladas. Pesou na balança, 11. Pô, pronto. Na nota consta 10, o cara pesou. Vai ser o proprietário do veículo? É o condutor? Não, é o embarcador da mercadoria, porque ali tinha que ter 10, né? Então isso a gente fala em detalhes na nossa aula de penalidades, né? E agora, pessoal, agora a gente vai falar da atuação, que é o dos... Nós já falamos de infração, que é a observância das legislação de trânsito, bacana. Falamos a quem que pode ser responsabilizado. Agora o quê? A atuação. Aqui já é um ato administrativo de quem? O agente da autoridade de trânsito, o agente de trânsito, né? A atuação é um ato administrativo, da autoridade de trânsito ou de seus agentes quando da constatação do cometimento de infração de trânsito, devendo ser formalizado por meio da lavratura da AIT. Então, a atuação, ela ocorre através da AIT, atuação de infração de trânsito, artigo 280 do CTB. O AIT é uma peça informativa que subsidia a autoridade de trânsito na aplicação das penalidades e a sua consistência está em perfeita caracterização na infração, devendo ser preenchido de acordo com as disposições contidas no artigo 280 do CTB e demais normas regulamentares, com registro dos fatos que fundamentam a sua lavratura. É claro que ali ele vai ter que tipificar a conduta, né, certinho, para poder ter aí a notificação de penalidade, né? Ainda na atuação, vem comigo. A AIT não poderá conter rasura. Emenda. Uso de corretivo ou qualquer tipo de adulteração, o seu preenchimento se dará com letra legível, preferencialmente com caneta esferográfica de tinta azul, poderá ser utilizado o talão eletrônico para o registro da infração, conforme regulamentação específica, né? Talão eletrônico, né? Um palmezinho, né? Um tabletzinho lá, né? Tablet, né? Tabletzinho lá, você pode estar fazendo isso quando a legislação permitir. A legislação permite aí, inclusive tem uns aplicativos para celular, inclusive, né? Ok, tá lá, né? Vamos lá, a atuação ainda, né? O agente só poderá registrar uma infração por auto e, no caso de constatação de infrações em que os códigos infracionais possuam a mesma raiz, 3 primeiros dígitos, considerar-se-á apenas uma infração. Olha que questão boa de concurso, né? O agente só poderá registrar uma infração, tá? Uma do número 1, tá? Infração por auto. E que, no caso da constatação de infrações em que os códigos infracionais possuam a mesma raiz, os 3 primeiros dígitos, considerar-se-á apenas uma infração. Então, olha aí, dessa raiz, tá? Então, ele vai considerar apenas uma infração. Exemplo, ele trouxe um exemplo, por exemplo, um veículo sem equipamento obrigatório. Ok. Então, tem uma raiz, né? Tem 3 números aqui, ó. Ok. Ok, vem, né? E com equipamento obrigatório ineficiente e inoperante. Todos saem da raiz 663. Utilizar o código 66371 e descrever no campo observações a situação constatada, sem um estepe e sem um extintor de incêndio vazio. Ou seja, são duas ausências de 2 equipamentos obrigatórios. Nesse caso, segundo o manual volume 2, ele vai ter apenas uma infração, né? Porque é da mesma raiz, né? E não tem equipamento obrigatório, né? Aí o seguinte, vamos colocar o outro exemplo aqui, né? Agora, o veículo não está portando o licenciamento anual, que é de porte obrigatório. E aí, pessoal, aí é uma outra infração que eu garanto para você. Eu não me lembro o número do código raiz, dos 3 primeiros números, mas eu te garanto que é diferente desse aqui.
Tá? Bacana, né? Vamos lá. Ainda na atuação, nós temos algumas atuações que são concorrentes e outras que são concomitantes. Tá? O que é uma atuação auto de infração concorrente? É um ou outro, né? Um ou outro. Não pode ser atuado pelas duas coisas. Por exemplo, vem comigo. Vamos lá, conceito, né? Então pode ser concorrentes, é uma ou outro, ou concomitantes, pode ser as duas juntas, né? As duas situações juntas, né? No caso que eu acabei de falar para vocês, né, que o cara estava faltando lá um equipamento obrigatório, o equipamento obrigatório do veículo, né? E está faltando também, não estava com o licenciamento, que é de porte obrigatório. E aí, professor? Aí ele vai levar duas multas, né? Ele vai entrar na categoria concomitantes. São concorrentes aquelas em que o cometimento de uma infração tem como pressuposto o cometimento de outro, né? Vem comigo. Exemplo. O veículo sem placas, artigo 230, inciso 4º, né? Por falta de registro. Então, ele tinha 30 dias para fazer o registro, tá? Levar lá a nota fiscal do veículo, não fez isso, né? E aí ele foi parado. Tá? Falta de registro, ele vai entrar no 230, inciso 5, né? Nesses casos, o agente deverá lavrar um único AIT, com base no 230. Por quê? Ele está sem placa, porque ele não tem registro ainda. Agora, o exemplo do concomitante. Aquelas em que o cometimento de uma infração não implica o cometimento de outra, na forma do artigo 66. Eles são separados, não tem nada a ver. Por exemplo, dirigir o veículo com CNH vencida há mais de 30 dias. Artigo 62, inciso 5. Pronto, já caiu no alto, né? De categoria diferente para a qual é habilitado. Outra, nesse caso, o agente deverá lavrar 2 AITs, né? Duas coisas diferentes, né? Então, nós temos as concorrentes e nós temos aqui as concomitantes, né? Ok, né? Ainda na atuação. O agente de trânsito, sempre que é possível, deverá abordar o condutor do veículo para constatar a infração. Ou seja, a atuação está recomendando que haja o que? A abordagem, né? Nós temos situações de abordagem e não abordagem. Então, a abordagem que é legal. Então, ele tem que fazer a abordagem para constatar, para identificar quem? O condutor do veículo, né? Ressalvados os casos nos quais a infração poderá ser comprovada sem a abordagem. Para esse fim, o manual estabelece as seguintes situações. Professor, qual um tipo de atuação que pode ser constatada sem abordagem? Muito simples, né? A mais comum de todas, né? Radar, né? O famoso pardalzinho. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para pedir licença para vocês que estão assistindo esse nosso vídeo no YouTube. Esse vídeo no YouTube nós temos aí uma intenção de promover o nosso trabalho, o trabalho aqui da Lá Concursos, e estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que quer assistir o final desse curso, dessa videoaula, quer fazer o nosso curso online, você quer, aliás, não quer fazer não, você quer estudar, você quer ficar competitivo para um concurso dessa magnitude aí, um concurso bastante concorrido. Nós aqui da Lá Concurso, preste atenção, isso não é desculpa para ninguém. Nós fizemos um curso, né? 2-a-1, né? O que é o curso 2-a-1? 2 cargos e um curso, né? Então, nosso curso 2-a-1 para o Detran de São Paulo, que atende ponto a ponto do agente e ponto a ponto para o cargo de oficial estadual de trânsito, por apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completaço e tudo que tem um site de metodologia. Isso realmente é muito importante para nós. Tudo bem, pessoal? Então, eu estou fazendo esse convite. Se quer se matricular, tem um link aqui embaixo para você se matricular. Isso vai direto lá para o nosso site. Pode ter certeza que isso é confiável. Quer tirar alguma dúvida? Tem um link aqui do nosso WhatsApp que vai lá para a nossa central de atendimento. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí da LAC Concursos, o pessoal do YouTube. Venha estudar conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.